Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí do canal. Seria legal se depois o pessoal assistisse, comentasse, pode também dar palpite, pode xingar, pode fazer o que quiser, tá? Tá aberto a qualquer discussão, tá bom? Tudo que a gente conversa aqui é um bate-papo, né? Eu ainda não fiz live, eu ainda não sei. Não sei se eu curto muito ainda a questão da live, mas depois a gente pode fazer, que eu acho que fica meio ruim em questão de horário, talvez, né? Mas os vídeos a gente também pode... vocês podem comentar quando vocês quiserem, perguntar. E depois eu vou deixar no canal um e-mail para contato, né? Também. Que aí vocês também podem fazer qualquer observação, ou se não, qualquer crítica, não importa, não tem problema. A gente está aí para isso mesmo, tá bom? Nesse vídeo eu queria comentar um pouco com a questão da... Muitas falando, né? Na questão de tudo, orçamento secreto, sigilo e assim por diante, né? Senha de sigilo, orçamento secreto e tal. O que na verdade está se falando de tudo isso e qual o impacto, né? Tá? Muito grande. Eu não vou falar muito de orçamento secreto nesse vídeo, porque eu vou deixar um vídeo só para falar sobre isso, porque o orçamento secreto talvez seja um dos maiores escândalos de corrupção da face da terra em todos os tempos. É um absurdo, tá? A gente está falando de coisas de bilhões, trilhões, de bilhões de reais, e que está envolvido realmente a compra de parlamentares, né? E esse valor não está se tirando, vamos dizer assim, né? Não está vindo de empreiteiros, como tinha no mensalão, que também é errado, ninguém está falando que é certo, tá? Era um esquema de corrupção. Só que nesse caso, primeiro que não está sendo, ninguém está nem aí, não está se importando, é um escândalo de corrupção 700 vezes pior do que o mensalão. 700 vezes pior do que o mensalão, 700 vezes a mais do que o mensalão. E detalhe, esse aí não está vindo de empreiteiro o dinheiro está vindo do seu bolso brasileiro. Do seu bolso brasileiro, está saindo do Estado direto para o bolso dos parlamentares. Né? Então foi uma forma do Bolsonaro, corrupto, comprar os parlamentares brasileiros, para que eles estivessem ao lado deles. Tá? Então, se nós já temos, por exemplo, uma Câmara comprada, que já está arranjada com orçamento secreto, nós já temos também um Senado que tem uma grande parte de bolsonaristas lá dentro. Tá? A última fronteira agora qual vai ser? O STF. Tá? Agora, como que a gente pode pensar num governo que fala tanto em democracia, que fala que é democrático, que fala que é aberto, que vai combater a corrupção, tudo bem, só se fala nisso? Orçamento secreto, 100 anos de sigilo, mas que governo é esse? Que governo que pode ser um governo transparente numa situação dessa? Eu pergunto aquelas pessoas que vão votar nele, que ainda acham que vão votar nele, não sei, porque eu acho que tem muita gente que está mudando de ideia, porque está pensando, está usando a cabeça, mas essas pessoas que ainda temem, tá? Eu não entendo por que ainda elas estão teimando em querer votar num cara perigoso como esse. Parem para pensar que assim, imagina que, eu falei isso num vídeo aí outro dia, vou repetir, tá? Imagina que você tem uma empresa, você vai contratar um funcionário. Aí você chega lá para ele e fala assim, olha, não, isso aí você não vai, você tem que me contratar, mas tem que me contratar e me pagar por mês, tá? O meu trabalho, só que tudo isso daí eu não vou falar para você, só daqui a 100 anos. Como assim? Não, mas você está dizendo que o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, você não vai me falar. Você não vai me falar como você está negociando com as outras pessoas. Você está trabalhando na minha empresa, está fazendo negócio com as outras pessoas, mas você não vai me falar como você está fazendo isso. Você vai deixar isso aí em 100 anos de sigilo? Como assim? Não faz sentido nenhum. É como se ele tivesse vendendo um equipamento, alguma coisa para alguém, mas não vai falar o preço, está vendendo nada. Você é o dono da empresa,
Mas não vai falar isso para você, não. Ó, sigilo, agora é sigilo. Então, primeiro que a lei que está sendo usada para isso foi uma lei que não foi feita para isso. É uma lei que foi feita para dar amparo para o povo brasileiro. Né? Quando ficar exposto politicamente por algum motivo, tá? Ou numa situação em que tiver em jogo a sua liberdade de opinião, qualquer coisa assim, tá? Ou ainda, né, que estiver, né, participando de repente num processo, alguma coisa que tem que ficar em sigilo, tá? Que a pessoa possa ter os seus dados pessoais, a sua integridade e tudo mais, né, mantida através dessa lei, que é a lei 12.527. Essa lei 12.527, na verdade, ela foi sancionada em 2011 pela Dilma. Tá? E é uma lei que não tem nada a ver, nunca foi usada, inclusive pelo PT, para nada disso. Nunca foi usada para isso. Tá? O PT na época foi a vida da Dilma, a vida do Lula, a vida dos seguranças do Lula, foram todas assim, totalmente investigadas. Detalhes. Né? Então a gente está falando de segurança, está falando de tudo. Todo mundo que estava em volta, tudo foi totalmente investigado. Tanto é que encontraram questões do problema de mensalão, blá, 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 e do pessoal do PT e assim por diante, relacionamento com outros parlamentares, e assim, encontraram. Né? Mas porque nada foi colocado em sigilo. Nada tinha sido colocado em sigilo, nem por Lula, nem pela Dilma, nem por ninguém do PT. Ninguém tinha nada sigiloso, nada escondido lá em 100 anos de sigilo e assim por diante. Tá? Existem várias formas de você também trabalhar o sigilo nessa lei. Tá? E o Bolsonaro, ele usurpou essa lei. Vários juristas, né, estão declarando, inclusive, se você for ver reportagens, tudo isso, documentários, estão declarando que ele usurpou essa lei. Tá? Ele usou essa lei para esconder investigações em relação aos filhos dele. Tá? Deturpou completamente a lei. Então, ele está escondendo investigações do filho, escondendo investigações do Pazuello, lá, do general Pazuello. Né? General Pesadelo. O que mais? A carteira de vacinação dele, é absurdo isso aí. Um cara público que poderia assim, apoiar, principalmente nesse momento mais crítico que existe no Brasil hoje, que caiu em torno de 73% o nível de vacinação infantil no Brasil. Tá? Nem só, não estou nem falando só na questão da pandemia, estou falando na questão atual, de outras doenças e assim por diante. A gente não tem um exemplo desse cara que muita gente fala que ele é bonzinho, que ele é um amor de pessoa. Um canalha, um verdadeiro canalha, Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje, no dia de hoje, dia 13 ou 12, não sei se foi ontem ou hoje, ele fez um videozinho na porta, acho que do Planalto, acho que foi hoje, não sei. Porta do Planalto, tinha uns meninos ali, tá? Ô Bolsonaro, não sei o que, tira foto, Bolsonaro. Teve um que gritou assim, ô Bolsonaro me ajuda, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele com uma cara de antipático, assim, uma cara, daquele cara de merda que ele faz, ali com os caras, com aquelas crianças, e aí ele virou assim, um menino totalmente antipático, com a cara antipática, um menininho todo feliz porque tá tirando foto com ele. Aí ele vira pro segurança, isso foi filmado, não é edição, não é montagem, não é nada. A gente sabe quando é edição, quando não é montagem. Isso não é nada disso, como eu fico alegando, que ele falou que tava brincando de sufocar, que foi montar. Mentira! Porque tem vídeo aí que fala que que mostra ele sufocando lá na live dele, sem edição. Ele não tava com terno, não, ele tava com camisa social. Então, pessoal, essa narrativa golpista é terrível. Vocês têm que ficar de olho nos sinais que esse cara emite o tempo inteiro. Então, voltando ao rapaz. Então, o menininho todo feliz lá para tirar foto com ele, assim por diante. Ele vira pro segurança de lado assim. Vocês podem ver isso aí. Vocês vão ver que isso aí não é mentira. Tá? Tá aí, na net, para todo mundo ver. Na web. Ele vira assim, pro segurança meio de lado assim, fala, com esse bafo aí, ele não arruma nem emprego esse menino, assim, tipo assim, dando risada, tirando barato.
Esse é o respeito que esse cara tem com o povo brasileiro. Esse é o respeito. Vocês que estão votando nele, vocês estão sendo coniventes com um bandido, cara, um canalha. Esse cara é um dissimulado, ele é dissimulado. Vocês não têm ideia do que esse cara é. Vocês têm que botar na cabeça de vocês, de uma vez por todas, que esse cara é uma ameaça para o Brasil. Ele vai acabar com muita coisa nesse país aqui. Assim, de vocês, que vocês estão votando nele, vocês vão ter uma surpresa. Vocês não vão acreditar. Vocês acham que é uma boa. O regime militar brasileiro, lá em 64, isso daí vai ser fichinha perto do demônio que vocês estão colocando no poder. Vocês não têm ideia. O Brasil ainda já teve vários demônios aí. Aquele coronel Ustra lá, né? General Ustra, sei lá o quê. Esse cara era um canalha que o Bolsonaro vai lá e condecora um cara desse. Só esse único fato, só essa única coisa é o suficiente para você não respeitar esse homem. Para você jamais votar nesse homem. Só esse único fato já é o suficiente. Tá? Se vocês souberem quem é o tal do Ustra, vocês iam saber, né, o que representa um cara desse condecorando um tal do Ustra. Esse cara é um bandido. Então, vocês têm que botar na cabeça, tá, os sinais que esse cara dá. Tá? Então, a gente estava falando da questão um pouquinho do orçamento secreto, vou falar um pouquinho da questão do sigilo, dessa lei da 12.527, que foi do tempo promulgada no tempo foi sancionada no tempo da Dilma, né? Essa lei, então, ela foi feita para proteger os cidadãos brasileiros, né? Para cada um de nós, quando a gente precisar disso, tá? Numa situação de sigilo, de investigação, ou de estar sendo ameaçado de alguma forma, assim. E o Bolsonaro, ele usurpou isso, ele pegou essa lei, tá? E está usando para esconder porque essa lei, dos itens dela, no artigo 31, alguma coisa assim, né? Ela fala, 31, da Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, né? Ela fala que das coisas que podem ser feitas é o seguinte: questões estratégicas do governo podem ser escondidas ali. Questões de ações militares. Então, percebe onde que entrou, onde deu o gato na lei? Aí. Assim, é completamente bizarro alguém que vai votar nele acreditar que esse cara pode ser um cara transparente e que o governo dele pode ser transparente, se ele decreta sigilo de 100 anos para várias informações dele, da família dele, que envolve a família dele, que envolve os militares que estavam em volta dele, os ministros e assim por diante. Quer dizer, é um absurdo completo, cara. É um absurdo completo. É como se a gente fosse contratar uma pessoa que a gente não tem a menor ideia de quem seja. E para ela atuar da forma que a gente não sabe, não tem a menor ideia de como vai ser. É uma coisa completamente louca. Não faz sentido nenhum isso. Eu não estou nem falando do orçamento secreto, que ainda vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Porque é um absurdo. Tá? E ainda o cara vem falar que não tem essa questão da informação, da corrupção no governo. Um absurdo. É dissimulado demais. Cara de pau demais. E não é só ele cara de pau, não. A questão é que o bolsonarismo que está ali em cima é muito cara de pau e arrogante. A Carla Zambelli, essa deputada que está lá, essa Carla Zambelli, né, ela tem formação na parte de planejamento estratégico de empresa. E ela atua nessa parte, nesses preparos do Bolsonaro, criação de fake news, produção e propagação de fake news. Ela faz isso o tempo todo. Hoje mesmo ela fez uma criação e propagação de fake news sobre o Lula. Quando ele foi lá no complexo do Alemão, né? Acho que é o complexo do Alemão que ele foi, e que ele colocou um bonezinho com as
as iniciais do complexo. E aí, ela imediatamente já começou a tuitar para todo mundo por aí, comparando o Bolsonaro com ele, dizendo que era fácil escolher porque ele tinha ido lá no complexo para ver os traficantes, fazer visita para traficante, do pessoal do Comando Vermelho. Cara, não tem nada a ver. Primeiro, que aquelas iniciais que estão no bonezinho dele é de complexo do alemão, é da comunidade em si. Não são dos traficantes nem do Comando Vermelho, não tem relação com eles. Tá? Aquilo ali é da comunidade. Outra, ela detonou com todo mundo da comunidade, numa atitude extremamente preconceituosa, né? Para dizer que todo mundo que está ali no Morro do Alemão que é traficante, ou que está metido no crime. É um absurdo isso daí. É um absurdo gigantesco isso. E eu não sei como isso ainda não poderia dar uma tremenda de um processo em cima dela, porque é crime o que ela está fazendo. Né? É um absurdo. Eu, pessoalmente, fiz uma denúncia no Ministério Público Federal, né, exatamente dessa fake news dela, que é muito grave. Quer dizer, ela comparou dizendo que ele foi lá para ele receber os caras do Comando Vermelho. É mentira isso. Isso é mentira, isso é falso. Isso é fake news da pior qualidade. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Né? Então, a gente precisa ficar de olho nessas questões todas que estão envolvendo a política. E nós temos que evitar ao máximo que esse cara, de alguma forma, possa chegar no poder. Eu vou avisar novamente que vai acontecer que ele vai tentar de tudo dar o golpe. Agora já. Tentar de tudo. O tal dos relatórios lá que não apresentou nenhum, porque não tem relatório nenhum. Tá? Ele vai tentar apresentar. Depois, na hora que chegar lá na frente, o Lula estiver lá com 52%, ele com 48%, e ganhar as eleições, aí ele vai falar, não, mas tem aqui os relatórios, não sei o que lá, e que isso vai tentar deslegitimar os pleitos. É um absurdo. Tá? Escuta o que eu estou falando, ele vai tentar fazer isso. Tá? Então, pessoal, esse cara é um demônio. É um demônio, cara. Vocês têm que abrir os olhos, é assim, ele é um demônio. E é claro que ele é um demônio. E aí tem gente que está encantada com ele. Assim, pessoal, vocês têm que acordar. Porque um demônio nunca vai se apresentar como um demônio. Ele é dissimulado. E esse cara, ele é dissimulado. Ele é completamente dissimulado. Né? E não é só ele, não. Tem um monte de gente que está em volta dele que é da pior qualidade. Pior qualidade. Né? E então essa questão do sigilo não faz sentido nenhum. Alguém que queira falar em governo transparente, e a primeira coisa que fez, uma das coisas que fez no primeiro mandato do governo, foi exatamente colocar senha de sigilo para as coisas dele. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo, não faz sentido nenhum. Tá? Então, existe assim essas desinformações que são colocadas também com fake news. Tá? Tipo o cara Zambelli, um monte de gente que fica fazendo esse tipo de coisa do gabinete dele lá. O tal do Carluxo lá. Né? Esse pessoal prepara essas coisas estrategicamente. Eles não estão agindo de forma deslocada. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem muito bem o momento de fazerem essas coisas. Né? Os sinais, pessoal, são muito claros assim, de que esse cara é um canalha. Né? Não precisa nem ficar falando muito, gente. Todo mundo já tem essa noção. Inclusive, não só as pessoas que já são contra ele e contra o fascismo, antifascistas, tá? Mas como os próprios caras que votam nele, né? Você percebe que eles procuram sempre uma justificativa para tentar segurar os delírios deles. Porque eles estão votando, mas estão sempre assim, não, mas fulano de tal, estão sempre procurando uma justificativa para suportar, para estruturar os delírios desse pessoal. Eles mesmos não estão acreditando que eles estão votando. É uma coisa mágica.
Eles não sabem nem por que eles estão votando no cara. Se você perguntar, ele não sabe dizer por quê. Não sabe explicar por quê. As pessoas que estão votando não sabem explicar por que estão votando nele. É uma coisa impressionante isso. Impressionante. E elas não têm a menor ideia de que elas vão perder os direitos delas. Elas vão perder direitos. Isso aí é fato. Vão perder direitos. Tá? Então seria interessante que essas pessoas parassem, fossem mais humildes, parassem de tentar se justificar, porque errar nós erramos. Eu já errei, eu erro e continuo errando e vou continuar errando o tempo todo. Porque nessa busca da gente aprender as coisas, a gente vai errando. Só que tem coisa que a gente já aprende. Eu já errei uma vez nessa questão política, eu não vou errar a segunda vez. Porque está muito claro de quem é esse cara. Muito claro, ficou muito evidente, 4 anos é mais que o suficiente. Ainda veio uma pandemia. Essa pandemia, ela teve o lado horroroso dela, né, terrível, medonho. E teve um lado que nos fez abrir os olhos para muita coisa. Porque já veio o combo completo. Para um cara, um chefe de Estado, ter que segurar a ponta. E a gente percebe que ele foi assim um monstro, cara, na pandemia. Um monstro. Quem tentar justificar o contrário, está completamente cego ainda. Está lobotomizado. Né? Ele foi um monstro. Não tem edição, não tem nada. Se editar alguma coisa, vai continuar falando a mesma coisa, que ele tirou o barato assim, das pessoas. Em várias vezes, não foi uma vez só. Foi várias vezes. Uma das vezes ele tirou o barato junto com esse Tarcísio aí, dando risada lá também com ele. Outra tomando leitinho lá com aquele presidente da Caixa, aquele bandido lá. Quer dizer, pessoal, tá? E vamos parar, vamos pensar que ainda dá tempo da gente mudar. Porque se as pessoas continuarem sendo arrogantes, como ele é, esse cara arrogante, um cara em que você tem uma festa no nível da festa de Aparecida, e que reúne uma multidão imensa de católicos todo ano, né, lá no Santuário de Aparecida, que é uma festa católica muito forte, né, e de repente os próprios bispos deram um recado, já de acordo com o que ocorreu no Cis de Nazaré, já deram um recado para que não fosse lá, não usasse politicamente. Esse canalha, de forma arrogante, pegou ele, mais aquele que droga, o ministro da não sei do que, disseram que ele é ministro da saúde lá, e arrastaram esses caras para lá, de uma forma extremamente arrogante, cara, enfrentando a fé das pessoas. Quem esse cara pensa que ele é, cara? Ele não representa a maioria do povo brasileiro. Ele estava usurpando de uma festa. Para o quê? Para tirar foto, para aparecer em multidão, para tentar pegar palco junto com os bispos, os líderes da Igreja Católica no Brasil. É uma falta de respeito imensa. Se ele fosse um cara decente, ele se colocaria numa posição discreta, e nem iria lá, falando, não, vocês estão certos, senão eu posso causar algum tumulto aí, e assim por diante. É um puta de um canalha. Isso que ele é. É uma tremenda de uma sacanagem. Isso não tá certo, cara. E assim, as pessoas que estão apoiando isso são pessoas que não são humildes, cara. São pessoas que não pararam para pensar e não falaram o quanto esse cara é arrogante de verdade. Realmente, ele está sendo arrogante. Ele está usando a fé das pessoas, está indo lá e porque ele acha que ele é o quê? Mesma coisa ele tentou fazer no Círio de Nazaré, não conseguiu. Nem conseguiu em Aparecida e nem lá. Em Aparecida ele ainda tomou uns tocos. Tomou toco de um monte de bispo e padre lá. Tomou toco de todo mundo. Por quê? Foi arrogante. Né? A mídia, tem uma mídia golpista aí, por exemplo, a mídia da CNN, o SBT, Record, tá tudo com ele. Jovem Pan, todos esses caras estão com ele. Só ficam colocando, assim, índices do Brasil que não refletem nada da realidade. Em absolutamente nada.
Hoje foi lá, não, porque o índice de volume de água lá em Foz do Iguaçu tá gigantesco nas cataratas. Tinha cara, tinha bolsonarista lá falando assim que aquilo lá tava cheio de água ali, porque tá vendo? Olha aí o mito, o Bolsonaro. Meu, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão loucos, cara. Esse pessoal pirou de vez, cara. Pirou de vez. Então a situação no Brasil tá ficando insustentável. Para a maioria do povo brasileiro que não é assim, tá ficando insustentável. Ver esse povo delirando. Ontem tinha cara com cerveja na mão lá no Santuário de Aparecida, atacando jornalista, cara. Sabe, quase saiu na mão todo mundo lá por causa do mito deles lá. Ou seja, ele estava numa festa que ele nem sei o que ele estava fazendo lá. É uma coisa absurda. E eu nem vou comentar da Damares. Pessoal, nem vou comentar. Porque é bizarro. É bizarro. E ela ainda foi eleita senadora. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com o Brasil, cara? O que está acontecendo com o Brasil, pessoal? Pelo amor de Deus. Já correu aí 500 mil, mais de 500 mil assinaturas. Abaixo assinado aí, gigante. Eu assinei também vários aí. Para não deixar essa mulher tomar posse. É absurdo. Não faz sentido, essa mulher é louca. Completa, ainda, ó, vou ser sincero. Não é louca, não. É uma safada, sacana. Louco é gente boa da cabeça. Essa mulher é safada, sacana. É psicopata igual o patrão dela. Igualzinho. Então, pessoal, nós temos que parar para pensar, cara. Você sabe o que me motiva a fazer esses vídeos assim? Eu não sou o senhor da razão de nada. Eu não sei de nada. Eu não sei porcaria nenhuma. Eu só tento, assim, ajudar a gente a trabalhar um debate. Então, eu procuro ficar falando, assim, dar esses tempos assim, porque eu sinto que eu posso ajudar dessa forma. Porque como que eu poderia ajudar? Eu posso ajudar como? Botando meu voto contra ele, certo? É assim que a democracia vai funcionar assim. Eu posso ir lá, depositar meu voto contra ele, né? E posso me expressar. Né? A gente tem o direito de livre expressão, eu me expresso aqui, nos canais que a gente ainda tem, porque depois a gente não vai ter mais. E só. Eu não posso fazer mais nada. Eu não sou um cara violento. Eu não vou atacar, não vou botar tanque para dar tiro, não vou andar de arma, não vou fazer Vou fazer nada disso. Eu vou simplesmente usar o que eu tenho para poder... a minha palavra, o meiozinho de comunicação que eu tenho aqui para poder passar essa palavra, né? E quando eu tenho a oportunidade, eu vou lá e boto meu voto contra ele. Só. Então, pessoal, vocês... Assim, a gente nunca, não tem nenhum objetivo real de realmente convencer alguém, porque a gente não... É assim que um adulto funciona. Eu acho que aí as pessoas... Você pode passar informação, você pode discutir um assunto, e aí a pessoa tem que parar com ela e tem que pensar o que ela pode perder. Aquelas pessoas falam tanto em família. Famílias, por favor, eu tenho família. Eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos, tenho família. E aí a gente para pensar, né, o quanto um cara desse pode ser danoso para sua família. Ele fala tanto em família, mas olha, novamente eu falo, ele é um demônio. E o demônio é dissimulado, ele sempre vai falar aquilo, tá, que você gostaria de escutar. E sempre vai falar aquilo que você gostaria de escutar, e sempre vai falar aquilo que você sabe que você vai estar do lado dele. Ele não vai falar contra você. Ele não é louco. Porque se ele falar contra você, você não vai apoiá-lo. Então ele tem que falar coisas que vão ser suaves e docinhas no seu ouvido. Olha, Bolsonaro está pegando o cara do STF lá, tá arrancando a cabeça. Isso aí que é... Entendeu? Ele vai falar esse tipo de coisa. Mas para ele, é importante que você fique com raiva do cara do STF. Mas, cara, para pensar. Quem que é o cara do STF? O cara do STF é teu representante, cara.
Ele é o teu poder. Se você querer arrancar a cabeça dele, querer tirar ele de lá, você vai deixar o demonião pegar tudo que ele tem direito lá pra ele. O demonião presidente. E você vai ficar sem uma faixa de poder, que era sua já. Assim, a mesma coisa vai acontecer na Câmara, a mesma coisa que vai acontecer no Senado e assim por diante. Então, vamos, pessoal, vamos ser humildes, cara. Humildes, a palavra é humildade. Tá? Ser humildes e a gente pensar na nossa família, o quanto a nossa família perde com um cara desse lá, tá? E vai impactar uma família inteira. Porque nós vamos perder direitos. Direitos à comunicação, direito à expressão, direito à expressão artística, direito de ir e vir, uma série de direitos. E podem ter certezas, eu não estou colocando medo em vocês, vocês podem ter certeza, isso é certo, que isso faz parte do plano dele. Isso faz parte dos planos do Bolsonaro. Tá? Porque ele quer realmente um Estado autocrático, assim por diante. Pessoal, ele mesmo falou em mudar a questão das leis e tudo mais, endurecer assim por diante. Ele falou da questão da pena de morte. Ele falou para todo mundo ouvir que ele pessoalmente iria pegar uma arma e ia lá e fuzilar os condenados. Que não precisaria botar ninguém para fuzilar, que ele gostaria de ir lá, ele ia pegar a arma. Meu, um cara desse, ele tem vontade de morte. Tem vontade de morte. Ninguém, pessoa sã, pessoa que esteja com a cabeça boa, que seja uma pessoa que tenha a cabeça equilibrada, por mais que exista a pena de morte e tal, jamais a pessoa vai falar que gosta de estar fazendo aquilo, cara. Isso é um absurdo. Ele gosta de ser um carrasco. Só um demônio fala dessa forma. São vários sinais. No que não falta são sinais. São muito evidentes. Então, pessoal, vocês têm que, no dia 30, votar contra isso daí. Porque se vocês votarem a favor, depois não tem mais volta. Porque esse cara não sai mais do poder. Se ele entrar, ele não vai sair mais do poder. Mesmo porque ele vai fazer de tudo para que não exista mais eleição presidencial no Brasil durante muitos anos. Um cara que decreta 100 anos de sigilo já está dizendo que ele vai detonar o processo democrático no Brasil e que vai acabar com essa história de eleição. Isso aqui vai virar uma autocracia e aí um dia que ele se achar que não está no meio da... ele vai botar um filho desse bandido que ele tem aí. E é por isso que ele decretou 100 anos de sigilo. Porque esses caras estão tudo envolvidos em falcatrua, inclusive ele. Tá? Que no assunto desse vídeo, que já está muito extenso. Pessoal, muito obrigado. Usem a cabeça de vocês, vocês são todos muito inteligentes. O brasileiro é muito inteligente, só que uma minoria aí está fazendo feio. Porque ainda está lobotomizado por esse cara aí. O Brasil nunca vai ser uma potência. Isso é o contrário do que as pessoas imaginam. Se esse cara ele assumir o poder, o Brasil nunca vai ser uma potência. Porque essas potências não se desenvolvem dessa forma. Essas potências se desenvolvem no processo democrático. Tem muita coisa envolvida aí. Ciência, cultura, educação, saúde, moradia. Uma série de coisas que não são conseguidas na porrada. Na ditadura. Não é conseguido dessa forma. É falso que se consegue isso na ditadura. É falso. Ah, mas a União Soviética caiu. Cadê a União Soviética? Aonde está a União Soviética? Aonde que está existindo a União Soviética? Aliás, o Putin está tomando uma surra da Ucrânia porque ele jogou de lado, deixou a Ucrânia correr aí, porque é o seguinte, a Ucrânia era a maior potência da União Soviética. A maior potência militar, consertando aí a conversa. Tá? Como eu sei, depois é para outros vídeos aí, tá? Porque eu já trabalhei com a parte nuclear de submarino e tudo mais. A Ucrânia era a principal potência militar da União Soviética. Ah, mas não, o que o Putin está fazendo? Botando um monte de menininho lá de 20, 25 anos para lutar com os caras que são macaco velho nessa parte de guerra.
E isso é o crime. Esse é o crime que um ditador faz. E que um cara como Bolsonaro, que é muito mais bélico que Lula, porque o Lula não é bélico. O Lula não é bélico. Acima de tudo, é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Então, se você pegar um cara como Bolsonaro, que não é tão inteligente assim, e é bélico, o que acontece com o Brasil? Ele pode botar o Brasil aí numa tremenda num conflito armado. Isso vai ser duro. Inclusive o Putin, que é um cara inteligente, que se perceber que esse cara é um pelego dele, é capaz de ainda fazer uma aliança militar e botar um monte de jovem brasileiro, né, para dizer que está lutando pela liberdade da sei lá do que, né, e mandar tudo lá para a Rússia para trabalhar. E eu tô colocando coisas que são passíveis de ocorrer. Então, pessoal, usem a mente, por favor, porque ainda dá tempo de fazer isso. Ainda dá tempo de fazer isso. Nós temos tempo. Tem um pouquinho de tempo aí para pensar e no dia 30 fazer bonito. Botar o Brasil de novo no caminho da democracia. Porque a democracia, com todos os problemas que ela tem, corrupção, não sei o que, ainda tem muitos problemas que vai resolver, mas não é dessa forma que esse cara quer resolver, não. Esse arrogante quer resolver, não. Porque ele não vai respeitar os seus direitos. Ele não respeita o direito de ninguém. Vocês já perceberam? Ele não respeita os direitos de ninguém. A fé do evangélico, ele não respeita. Ele usurpou os evangélicos para poder vender o voto, vender voto lá. Mesma coisa ele fez com outras religiões, tentou fazer com o catolicismo, não deu certo. Os caras pegaram a deles, porque já tinham percebido o que tinha acontecido com os evangélicos. Então, Deus não está envolvido nisso, aí é coisa do demônio. Esse cara é o demônio, cara. Ele é o demônio. Tá? Deus está em você, está em cada um de nós, ter a consciência, tá, de chegar lá na urna e tlim, contra o Bolsonaro. É isso que a gente tem que fazer. E a urna, não tem nada de fraude naquela urna, não. Lá tem o voto, a representação de todo mundo. É que ele é arrogante, da mesma forma que o bispo falou para ele não ir para Aparecida, ele também quer falar que a urna, que é o teu direito de votar, também não funciona. E você está caindo nesse papo furado. Você está caindo nesse papo furado. Você está achando que existe fraude, mas não existe fraude nenhuma, não. Ele quer subjugar o teu direito de votar lá em quem você quiser. Essa que é a questão. Porque ele é assim. Ele é controlador, ele quer controlar tudo. Ele quer mandar em tudo. Ele quer. Meu, vocês não têm ideia desse cara, se ele ganhar agora de novo, que vai ser isso aqui. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que isso é capaz, do que é capaz de ocorrer no Brasil. Eu acho que eu não sei se eu falei aí nos vídeos passados, mas eu acho que eu também falei. O Bolsonaro, na época que ele estava no exército, ele planejou explodir uma adutora no Rio de Janeiro. A adutora de água, pessoal, é aquele sistema de tubulação que vai fornecer água potável para as pessoas. Ele tinha um plano, ele mais um outro maluco lá, de explodir o quartel e explodir a adutora de água no Rio de Janeiro. Vocês sabem por que queria fazer isso? Porque ele estava achando que está ganhando pouco, que ele queria chamar atenção por isso aí. O Lula, quando queria brigar por salários mais altos do metalúrgico, que foi fundamental, eu trabalhei na Volkswagen, né? Eu trabalhei um pouquinho depois dessa época mais quente da história dos metalúrgicos lá. Mas eu trabalhei e cheguei a pegar ele na porta fazendo discurso. Tá? Não dava muita mínima não, mas foi muito importante para os metalúrgicos, foi fundamental. E ele não colocou bomba em lugar nenhum, não. Não quis estourar a adutora, que é água potável para o povo, para ninguém, não. Porque queria ganhar mais. Não tentou explodir ninguém aí para quem tentar ganhar mais. O Bolsonaro tentou fazer isso. Planejou fazer isso. Planejou explodir uma adutora no Rio de Janeiro. Ou seja, ia deixar de fornecer água potável para um monte de gente. Já imaginou? Talvez algumas pessoas pudessem até morrer
ou ter algum problema de saúde grave por falta dessa água que esse cara queria explodir a adutora lá, fornecimento de água. Simplesmente porque ele queria ganhar mais. Vocês acham que esse é o cara bonitão de vocês aí? O pessoal que vota nele é o mito? O mito é esse aí, que queria explodir a adutora no Rio de Janeiro. O mito é esse aí, que queria explodir quartel com, de repente, um filho seu lá. Tava lá, de repente, servindo o quartel. De repente morria em pedaços porque o cara queria ganhar mais. Esse cara está disposto a tudo para ficar bem na fita. É isso que ele quer. Só isso que ele quer. Pessoal, não se enganem com esse cara dissimulado. Esse cara é um perigo. Ele é um perigo. Eu tô falando aqui, vocês estão falando um cara, parece um cara bobado falando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Já fiz muitos cursos de tudo que você pode imaginar, de questões estratégicas e tudo mais. Eu sei reconhecer quando esse cara é perigoso. E esse cara é muito perigoso. Muito perigoso. Vocês têm que parar para pensar. Eu não. Cada um pensa como quiser, vota como quiser, mas pare para pensar. Se vocês não acreditam em mim, procurem pegar as lives dele e procura assistir as lives, mas de uma forma crítica. Não é ficar lá, Bolsonaro, porque ele é pescador, beleza, porque... Para com isso. Assiste de uma forma crítica. Crítica. Não achar graça, porque não tem graça nenhuma nisso. Assiste de uma forma crítica. O que ele fala, os sinais que ele coloca ali. Eu não engoli até agora aquela história do leite, cara. Aquilo ali é um símbolo realmente, é uma provocação supremacista branca, tá? Isso ficou claro, isso. Não adianta querer falar porque toma café da manhã, porque toma leitinho. Conversa fiada, cara. É um ato pensado, planejado para ele, o cara da caixa, todos eles lá juntos virando um copo de leite assim. Pelo amor de Deus, isso é ridículo, cara. Tomem cuidado, esse cara é perigoso, vocês não sabem. Você já viu os caras que estão em volta dele? São todos caras perigosos. Esse presidente da Caixa aí, um cara perigoso. Aquele do meio ambiente lá, outro também. Essa Carla Zambelli, essa mulher é perigosa, cara. Vocês ficam subestimando. Essa mulher é perigosa. Tá por trás de todo esse planejamento que ele tá fazendo aí. Entendeu? Ele, o General Veneno, o Pesadelo, o Que Droga, todos esses caras aí, tudo um bando de... Entendeu? Tudo gente que não vale a pena, cara. Então, pessoal, usem a cabeça, porque os mecanismos democráticos ainda estão ativos ainda no Brasil. Você ainda consegue chegar na urna e dar um basta para esse cara. Se você bobear, você nunca mais vai voltar para presidente. Alguns de vocês nunca mais vão votar. Pode ser que alguns mais novinhos aí ainda tiver uns 16 anos. Pode ser que ainda, depois de o pessoal conseguir tirar esse cara do poder, aí talvez até consigam votar. Mas muitos de nós, se ele entrar no poder, não vai conseguir votar mais. Aí vocês depois vão lembrar desse vídeo aqui, desse bobão falando aqui. Tá? Que o quanto a gente pode ter perdido por ter feito uma tremenda de uma merda, né? Na hora errada. Tá? Talvez esses primeiros 4 anos aí já foi suficiente para saber quem é esse cara. Mais do que suficiente. Para muita gente que eu conheço, aliás, nunca foi confiável para muita gente que eu conheço. E eles estavam certos. Eu sou humilde o suficiente para assumir que eles estavam certos. Porque muitas vezes a gente não está envolvido, eu estava envolvido em tantas coisas na minha vida, da parte de ciência, de arte, que eu nunca tinha parado muito para ficar pensando sobre esse Bolsonaro. Mas algumas pessoas já tinham me alertado sobre isso. Que ele é um cara isso, que ele é um cara aquilo, e ele é mesmo, e é muito pior ainda do que as pessoas tinham me alertado. Muito pior do que as pessoas tinham me alertado. É um cara capaz de tudo. De tudo. Para se dar bem. Não deve nada, você pegar a lista lá dos 20 piores
ditadores do mundo, ele vai ser um dos caras, se não tiver logo encabeçando, se entrar no poder, vai encabeçar a lista. Entendeu? É um perigo, pessoal. Então, vocês, por favor, pensem, né? E quando você já começa a pensar o seguinte, um cara que quer ser claro, não pode ter 100 anos de sigilo decretado para nada de si. Tá? Não pode. Então ele não é um político sério. Político sério é uma coisa meio, né, complicada, né? É difícil, né? Mas ele não é um político sério se ele ficar decretando 100 anos de sigilo assim. Essa lei, olha só como é que é o negócio. Essa lei tem vários níveis que você pode colocar. Ultra secreto, secreto e assim por diante. Então 15 anos, 25 anos, assim por diante. Ele colocou 100 anos. É o máximo, top do negócio. Já colocou já para não ter conversa. Porque ele é tão arrogante, porque você imagina o como ele está imaginando que o governo dele vai durar se ele ganhar essas eleições. Ó, vejam isso. Não acredita em mim, não. Vai atrás. Vai ver. Vá às lives deles, assistem todas as lives dele. Vai lá assistir, seja humilde, assiste a live do cara. Vai ver o que ele mesmo fala, não é a mídia tá falando não, vai ver o que ele fala. Depois você começa a juntar o quebra-cabeça. Tá? Aí você pega as fake news que são colocadas, produzidas por eles, pelo Carluxo, Carla Zambelli, assim por diante. Quando ele fala de religião, que não tem nada a ver, ele coloca as coisas absurdas que ele não segue. Vou dar um exemplo, ele fala lá, sabereis da verdade, que a verdade vos libertará. Ele fala isso, né? Certo? Que não repete um salmo da Bíblia lá também. Mas se ele fala um negócio desse e decreta 100 anos de sigilo, cara. Por quê? Porque ele sabe que a verdade liberta. Ele acredita realmente. A verdade liberta. O que ele faz? Ele esconde a verdade. Porque se a verdade liberta, eu não quero libertar você, eleitor, você que está voltando. Por que eu vou te libertar? Não, você tem que ficar na minha rédea, tem que ficar preso. Então você não vai saber a verdade. Eu vou decretar 100 anos de sigilo. É isso que é importante vocês saberem. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar dessa vez. Tinha falado que não ia fazer mais um vídeo sobre essas eleições. Não deu, cara. Não dá, porque a gente vê tanta coisa assim que a gente quer contribuir para a gente tentar mudar essa realidade, né? E eu vou continuar contribuindo até quando for necessário aí, né? Para que as pessoas, né, vão mudando as suas... Né? Pode ser que no próximo eu faça um vídeo que uma coisa não tenha nada a ver, que não tenha diretamente envolvendo o cenário político, mas que tenha indiretamente envolvendo o cenário político, tá? Contando algumas histórias e tal. Mas eu acho que é importante cada um de nós parar para pensar, porque é muito sério esse momento que a gente está vivendo. Muito, muito sério. Tá? Muito sério. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Boa noite.